noite, gente. Todo mundo bem? Então tá ótimo. Eu tomei chique antes de começar a pregar assim. Fala perto do microfone, você não vai dar microfonia. Então eu vou tentar. Tenho o costume de baixar a mão, já vou cansando aqui. Mas hoje eu vou pregar só 2 horinhas, então não vai doer muito o braço. Durante esse mês, a gente está com uma série de mensagens pensando sobre viver a nossa fé. Ó, viu? Ó, aperto, né? Para mim, a gente já vai ajustar. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o que significa fé. O que é fé? No último domingo, a gente pensou especificamente de onde vem a fé. E nós vemos que existem muitas formas de enxergarem a fé, de enxergar o que ela significa, o que ela representa, o que efetivamente isso constrói na vida de cada pessoa. E a gente pensou um pouquinho que a fé depende muito da visão de mundo que a pessoa tem. Depende das crenças que a pessoa tem, depende das experiências que ela passou durante a vida. Cada uma dessas coisas vai impactar a forma como a pessoa enxerga, o que significa a palavra fé. E a gente viu que várias religiões pensam sobre fé e demonstram a fé de uma forma específica. Fé não é usada apenas na religião, e nem apenas no cristianismo, né? Mas é uma palavra que faz parte também do nosso vocabulário. Quantas vezes a gente fala sobre fé, sobre acreditar em algo? Não, bota tua fé aí que vai dar certo. Que não tem nada a ver com o mundo cristão, mas é porque a gente usa isso como um jargão também. Acaba se tornando uma palavra, mas a fé não é só uma palavra que a gente usa no nosso contexto. A gente pensou um pouquinho sobre outras religiões, como o budismo, o hinduísmo, o islamismo, que trazem a fé como sendo algo essencial para buscar a verdade, o autoconhecimento. Ou talvez a fé traz a confiança num caminho para uma iluminação, para chegar a algo que aí as coisas todas serão boas. Ou talvez o imã é a fé na existência de Allah, como por exemplo fala no islamismo, e nos ensinamentos de Maomé. Então, cada religião e cada construção de algo na vida traz um conceito de fé. Muitas vezes, o nosso conceito de fé, ele acaba sendo frágil. Eu falei um pouco sobre isso. Esse é o meu pai, no centro, à esquerda do Thiago, meu irmão, e ali, obviamente, uns 40 quilos mais magro, mas sou eu. E essa foto ela foi tirada. Eu, meu pai e meu irmão, nós sempre fomos muito unidos, né, a nossa família, principalmente nós três. O meu pai sempre quis um segundo filho para poder se parecer do primeiro. Só que eu vim 9 anos depois, né, então isso constrói a ideia, que o pessoal pergunta quem é mais velho, né, o Thiago é mais velho, dá para ver, claramente que ele tem uma cara mais acabada que a minha. Mas o meu pai, para mim, era um exemplo de fé. Quando se falava sobre fé, era meu pai que via na minha mente. Meu pai era a pessoa que eu via lendo a Bíblia todos os dias de manhã. Meu pai era a pessoa que era mais generosa. E depois eu descobri que ele era ainda mais generoso, porque a minha mãe sempre achei que era muito generosa. Na verdade, era meu pai que dizia para ela fazer. Eu achava que era só a minha mãe. Então, meu pai ele era um grande exemplo de alguém piedoso, de alguém que se preocupava com os outros. E isso, para mim, era o conceito de fé. Então, meu pai era a pessoa que eu conheço que tinha mais fé, segundo a minha perspectiva. Só que um dia meu pai faleceu. Meu pai ficou 7 meses no hospital. Ele teve leucemia. E ele não suportou, né? Na verdade, não se chama de leucemia, né? Mas de complicações que ela traz. E ele acabou falecendo de parada respiratória e algumas outras coisas. Só que, às vezes, como era para mim, o conceito de fé se torna frágil, porque ele é apegado em memória. Então, quando meu pai morre, a minha fé dá uma leve estremecida, porque o meu conceito até então era de alguém que não foi curado, apesar de me confiar plenamente no Senhor quando ele curar ele. Isso me fez pensar, me fez refletir demais sobre o que está baseado a fé. Então a fé não significa eu pedir algo com muita força e Deus fazer. Não foi o que aconteceu com a pessoa que tinha mais fé que eu conheci. Quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vê a palavra fé, especificamente apenas uma vez, no Abacuque 2:4. Ele fala que o justo viverá pela fé. Quando a Bíblia traz o conceito de fé, ela traz essa palavra ali que significa, na verdade, emunar, que traduzindo de forma literal seria fidelidade.
Só que quando ela é passada para o grego, como o nosso Novo Testamento, ele é todo ele no grego, ela foi traduzida como pistes, que pistes não significa fidelidade, mas pistes significa crença, que é um conceito um pouco mais abstrato, que é um conceito grego. No conceito hebraico, eles tinham isso aqui muito baseado na vida deles, que a fé é ser fiel completamente ao Senhor. Só que no hebraico, as palavras, elas têm uma família, uma raiz, digamos assim. E esse iniciozinho, ele está em várias outras palavras, que significa que essa palavra ela tem um significado um pouco mais amplo. Então, quando a gente vai enxergar o que significa emunar, na verdade, emunar significa firme. Aquele que é firme no que crê, aquele que é fiel, que é íntegro, digno de confiança. Alguém que está acostumado a praticar as coisas. Ele é muito testado. Emunar, a pessoa que tem fé, que é fiel, ela é confirmada por Deus. Então, na verdade, fé não é acreditar. Fé não é simplesmente algo que eu vou trabalhar com a minha espiritualidade de uma forma muito forte. Fé significa um compromisso genuíno com o Senhor. Na semana passada a gente pensou algo sobre isso. Fé é demonstração de fidelidade. É uma confiança total e restrita no Senhor. Não é simplesmente algo abstrato, como o meu sentimento. O sentimento é algo que eu tenho hoje e posso não ter depois. Vocês já passaram por isso, tiveram amizades que vocês eram assim, muito Deus, amavam. E hoje nem conversam mais. Porque é um sentimento. Os nossos sentimentos são voláteis. Coisas mudam. A fé não. A fé precisa ser algo prático. E nós vimos que a fé, a emular, vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aí nós pensamos na semana passada um pouquinho sobre mudar a nossa aplicação de fé e sobre a gente se comprometer a ouvir mais as palavras do Senhor. E principalmente se comprometer a estar mais em ambientes que falem sobre o Senhor, para que a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, a nossa fidelidade ao Senhor possa crescer, possa aumentar cada vez mais. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre vivendo com essa fé no meio das adversidades. Viver a nossa fé no meio das dificuldades. Como que a gente faz isso? Todos nós passamos por momentos de dificuldade. É comum eu estar atendendo alguém, a pessoa fala assim, está muito tão bem, até que aconteceu tal coisa. Mas a minha vida agora estava tão perfeita, até que aconteceu tal coisa. Ou às vezes, ora por mim, porque eu estou com um problema tal. Deus, que eu não sei se eu consigo resolver. Ou estou passando por uma dificuldade agora que me tirou meu chão. É muito comum de ouvir isso. Talvez você já falou algumas dessas coisas. Talvez você já ouviu pessoas falando sobre isso. Porque todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por provações, dificuldades, problemas, porque são coisas inevitáveis. A nossa vida é cheia deles. Mas você já se perguntou por que a vida tem tantos momentos difíceis, tantos momentos ruins? Existem muitas vertentes de pensamento para explicar isso. Tentam explicar o porquê do sofrimento ser algo inerente ao ser humano. Mas a questão é que todos nós passamos. Todos nós, às vezes, temos problema financeiro que impacta basicamente todas as áreas da nossa vida no mundo que a gente vive. Se a gente não tem dinheiro, isso se torna um grande problema, isso começa a se tornar um estresse. Isso começa a trazer outros problemas psicológicos, mentais, que a gente precisa aprender a lidar com eles por causa de uma falha. Ou talvez, saúde. Do nada surge um problema na sua saúde. Isso impacta. O problema da nossa saúde costuma mudar a nossa forma de enxergar o mundo. A gente começa a tirar um pouco do pé do acelerador, a gente começa a ouvir o que as pessoas diziam para a gente não estressar tanto, para a gente tirar mais tempo para outras coisas, porque às vezes a gente está sabendo que a dificuldade vai ser grande, aí a gente está se preparando para isso. Talvez o relacionamento também que é uma coisa que gera atrito, muitas dificuldades para a gente. Você não precisa olhar agora para o seu cônjuge ou para um amigo que está do seu lado, mas certamente no último mês, na última semana, teve algum atrito. Porque nós precisamos viver a vida humana para que a gente possa ter uma vida feliz. E isso gera na gente, às vezes, um sentimento de que eu não consigo ser feliz plenamente. Ou talvez, por um
problemas no trabalho, problema com o ambiente, problema com o chefe, ou talvez problema com o horário do trabalho, ou problema com o salário, enfim, nós sempre temos algum tipo de problema. Eu lembro que uns 10 anos atrás, eu passei por um problema que demorou para eu conseguir encontrar a solução dele. E que é o meu braço, que ele ainda tem um leve inchaço, aqui que eu tenho uma massa, não tem massa que o corpo não mais, mas aqui tem uma massa que os médicos não descobriram o que é. E eu fiz, sei lá, umas 7, 8 ressonâncias diferentes. Eu fiz tomografia, aí campo aberto, campo fechado, injeta aquele troço que deixa a gente no calorão, aí vai lá, faz e volta, faz raio-x, faz isso, faz aquilo. Fiz todos os exames possíveis. Os médicos não encontravam aquilo. Comecei a ficar preocupado. E aí eu lembro que eu fui num médico que ele falou a palavra que faz a gente sofrer instantaneamente. Tudo. Eu lembro que o meu chão caiu naquele momento. E eu cheguei em casa e aí a amiga chegou, estava chorando. Cara, porque me incomodava, eu não conseguia dormir, me impressionava, começava a fulminar meu braço. Eu pensei, cara, estou com um tumor gigantesco no braço, eu vou morrer. E fomos para Porto Alegre, meu pai me levou no médico. Aí cheguei no médico, o médico falou assim: não, cara, não tem nada a ver isso. Aí eu pensei assim: que médico bacana esse outro. Me levou ao desespero assim, a mínima necessidade. Só que na hora que tu ouve isso, só de ouvir já gera na gente um estresse de Deus. Só de ouvir a gente já pensa assim: cara, eu vou passar por uma dificuldade tão grande que eu não queria passar. Só de pensar no sofrimento já gera um desconforto muito grande. Mas como que a gente lida com esses sofrimentos? Como que a gente enfrenta os sofrimentos? A filosofia traz várias vertentes de como que a gente pode lidar com o sofrimento. Como que a gente entende, como que a gente cataloga, como que a gente vive em relação a ele. A gente tem o estoicismo, que vai falar para a gente que a gente não precisa se preocupar com o que a gente não controla. Você já viu às vezes alguém falando assim: cara, não se preocupe com isso que não tem controle nenhum. Como se isso fosse fazer a tua vida ser leve, porque você não tem controle. Mas é uma coisa que não resolve o problema. Você não consegue tirar suas dúvidas de por quê, que problema está acontecendo. Sêneca, inclusive, tem uma frase, que ele era um dos pais do estoicismo, que ele fala que nós sofremos mais na imaginação do que na própria realidade. Então ele diz: então foque na realidade, não fica pensando o que pode acontecer, porque isso vai te gerar mais sofrimento. Então, para fugir do sofrimento, não pensa no sofrimento, não resolve o problema. A gente tem a psicologia moderna, que trabalha o autoconhecimento, as mudanças de comportamento, e aí nós estamos sofrendo muito mais por causa disso, cara. Aí trabalha a ideia de inteligência emocional, de como que internamente eu vou me preparar para passar por algo difícil. Ou talvez o positivismo, pensamentos bons vão começar a mudar a minha realidade. Só que a gente vê que não é desse. Tem gente que pensa coisa boa o tempo todo e as coisas ruins estão acontecendo. Eu pensar muito positivo não vai fazer as coisas mudarem. Ou talvez espiritualidade alternativa. Você precisa pegar e alinhar os seus chakras. Você precisa fazer um reiki para que você possa então organizar a sua parte interior, para você se conectar com o universo. Isso vai fazer com que você consiga passar de uma forma diferente pelo sofrimento. Na verdade, você só vai ficar muito anestesiado, mas o sofrimento continua. O problema continua acontecendo. Todos passam uma forma de a gente passar de uma forma difícil, pelas dificuldades. Mas não explica por que elas acontecem, principalmente qual é o propósito do sofrimento. Existe um propósito do sofrimento. A Bíblia, o manual de vida, é o único lugar que explica por quê. O único lugar que fala sobre Deus. E por que Deus permite que os sofrimentos aconteçam? O livro de Tiago é um dos livros que melhor explica isso. Ele é um dos livros mais práticos do Novo Testamento. Tiago, ele escreve de uma forma muito simples. Inclusive, alguns pais da igreja não gostavam do livro de Tiago, falavam: essa carta de pai
conceito teológico, a gente não pode ficar se debruçando nele, ficar estudando, porque ele é prático, ele está dizendo que tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali, para que você seja mais parecido com Jesus e Deus. E ele traz para a gente grandes conceitos de por que o sofrimento existe. E qual que é o propósito de Deus no sofrimento. Tiago foi um grande líder da igreja. Ele viveu quase toda a vida dele lá em Jerusalém. Inclusive morreu lá. Tiago foi um cara que eles chamavam ele de Tiago o Justo. E quem fala sobre isso é Flávio Josefo, não é nem cristão. É um historiador judeu que escreveu sobre Tiago Justo. Fala assim que ele era um homem justo. Era reconhecido pelos outros como sendo alguém justo. E Tiago foi o presidente da igreja, digamos assim, na época de Jerusalém. Ele era uma das principais lideranças dele. O primeiro conselho que Tiago traz para a gente no seu livro, e eu queria que a gente passasse hoje por 3 conselhos que Tiago traz de como a gente deve lidar com o sofrimento. O primeiro conselho que Tiago traz para a gente é: encontre Deus na sua aprovação. Ele começa o livro dele lá em Tiago 1, fala assim: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações para vocês todos. Quando o Tiago escreve isso aqui, ele está escrevendo para as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Ou seja, está escrevendo para todo e qualquer judeu que estava se convertendo a Jesus. Ele escreveu para a galera. E ele já começa falando uma palavra muito interessante, que é a palavra doulos no grego. Que essa palavra, ela significa escravo. Alguém que está numa condição servil. Quando ele fala aqui sobre escravo, não é aquela bonita. Não, meu Senhor. Estou aqui para te servir. Não, está falando, sou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para fazer tudo que o Senhor quiser. E quando ele fala sobre Senhor, ele usa a palavra Kyrios, que significa aquele que está assim, que eu vou aceitar qualquer ordem. Ele é o Senhor que eu não tenho a possibilidade de dizer não. Eu quero ser um escravo desse Senhor. Só que esse Tiago, ele era igual a Jesus. Mas ele não começa a carta falando: eu, Tiago, irmão de Jesus. Ele começa falando sobre a missão. Só que Tiago, isso é um ponto muito relevante, muito interessante. Tiago não cria em Jesus. Quando Jesus estava com os seus discípulos. Tem 2 textos que mostram isso para a gente, que falam assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então Tiago, esse Tiago, que diz que é escravo de Jesus Cristo, na verdade ele não acreditava em Jesus Cristo. E o segundo texto fala para a gente que todos os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedir ele de continuar. Eles falavam assim: ele está fora de si. Ou seja, cara, meu irmão enlouqueceu. E teve um momento que eles chegam e eles chamam Jesus. Jesus estava em uma casa se pregando. E eles chamam Jesus, estão aí, teus irmãos estavam fora. Ele fala assim: não, pode deixar eles lá. Porque eles estavam dizendo que Jesus estava louco. Jesus, tu vai morrer, olha o que tu está falando, cara. Tu está dizendo que tu é filho de Deus. Tu está dizendo que tu vai trazer a salvação para o mundo. Cara, não viaja. Tu é o meu irmão mais velho, cuidou de mim na infância. Cara, Tiago não cria em Jesus. Mas o que fez Tiago mudar? O que fez Tiago simplesmente olhar e falar assim: cara, Jesus é um lunático? Para ele dizer: Jesus é o Senhor, a qual eu sou o príncipe escravo. O que ele mandar eu fazer, eu faço. A minha vida depende dele. Paulo fala para a gente, lá em 1 Coríntios, que Jesus aparece primeiro para os seus discípulos e mais tarde ele aparece para Tiago. E posteriormente ele aparece para todos os apóstolos. Depois de encontrar com Jesus, Tiago encontrou o seu propósito. Ele viu Jesus ressuscitado. Ele viu o Messias agora ressuscitado. Isso mudou a vida de Tiago. Tiago teve um encontro real com Jesus. E Tiago se torna uma coluna da igreja. Ele era reconhecido como
Um outro apelido que eles davam para ele, joelho de camelo. Ele disse que ele tinha um joelho feio, de tanto que ele orava de joelho. Era um homem fiel ao Senhor. Mas isso passou para mim conta, que ele teve com Jesus. Talvez, assim como o Tiago, você tem que ter um encontro real com ele. Tiago estava passando pela perda do seu irmão. Tiago estava passando por um momento onde a vida dele virou de cabeça para baixo. Talvez um dos piores momentos da vida dele. Tiago perdeu o irmão. A mãe estava chorando ainda pela perda do filho. Os amigos estavam sem saber o que fazer. Os discípulos de Jesus estavam desesperados. Eles ainda não tinham entendido o que tinha acontecido. Até que eles tiveram um encontro com Jesus. Talvez falta você crer de verdade em Jesus. Você tem um encontro real com Ele. Talvez é isso que está faltando para que você possa passar pelas próximas. E Tiago continua o texto falando, ele dá um segundo conselho. O primeiro conselho é encontre Jesus. Encontre Deus na sua coração. O segundo conselho, encontre alegria na sua coração. Ele fala para a gente que os irmãos considerem motivo de grande alegria. Sempre que vocês passarem por qualquer tipo de provação. Tem alegria em passar por uma dificuldade, não fala estranha. Não sou legal. Está passando por algo difícil, fica feliz. Faz sentido. Não tem nexo a gente pensar sobre isso, segundo a nossa perspectiva. Isso não fecha, isso não bate. Porque a alegria, Tiago está falando, é ficar feliz com o seu filho. Ele diz, cara, que legal isso aqui. Mas é de entender que existe um propósito além do sofrimento. E esse propósito vai trazer mais benefícios do que o sofrimento. Eu vou sofrer um pouquinho aqui, mas cara, os benefícios que eu vou ter disso depois é algo incrível. Os ganhos que eu vou ter se eu passar com alegria por essa dificuldade, vai me trazer um propósito para a minha vida que é muito maior do que qualquer sofrimento que eu possa ter. O sofrimento ele existe para provar a nossa fé. O Tiago fala isso. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, aí vocês serão maduros e completos. Sem que nada lhes falte. O Tiago está falando para a gente aqui que o sofrimento existe para provar a nossa fé. E para fazer a gente ser completo. Olha só. Por que a gente sofre? Porque o sofrimento é usado por Deus para provar a nossa fé. Deus permite sofrimento porque Ele é um bom pai e tem um propósito. Tem muitas coisas que eu falo para a Paula que ela fica irritadíssima na aula. Porque eu não deixo ela comer doce a semana inteira. Porque eu não deixo ela sair pelada na rua. Coisa simples que eu olho e penso assim, cara, filha, eu ainda não entendi. Mas tem algumas coisas que são maiores, como por exemplo, ontem na verdade, ontem à noite, ela estava vendo delicado foi isso, mas ela estava vendo os gols do jogo, e aí ela foi na janela e ela subiu no sofá para gritar. Eu puxei ela pelo pé. A minha janela fica a uns 2,5 metros, 3 metros. Ela não vê nada. Eu puxei ela e falei assim, não. Ela começou a chorar, eu falei assim, não precisa chorar. O papai está cuidando de você. Ela não tem Deus. Para ela gerou um sofrimento, ela ficou muito chorando. Ela falou, só queria gritar muito. Eu falei assim, filho, não. Esse mundo não te debruça na janela. Ela não entendeu. Mas para mim está tudo bem, eu continuo com a minha filha segura dentro de casa. Deus permite que muitos sofrimentos aconteçam. Ele quer que nós estejamos seguros próximo dele. Ele quer que nós estejamos seguros perto, para que Ele possa nos ajudar. Deus, diferente do que muitas vezes a gente pensa, Deus não está comprometido com a nossa felicidade. Deus não está comprometido com a sua felicidade. Deus está comprometido com a sua maturidade. É isso que o texto fala para a gente.
quando estiver plenamente desenvolvida, e aqui ele está falando sobre a perseverança, vocês serão maduros, completos, e não vai faltar nada para vocês. Deus não está pensando na nossa felicidade, simplesmente. Deus está pensando na nossa maturidade. Deus está pensando no nosso crescimento. Quando eu falo maturidade aqui, no original ele está falando sobre um adulto pleno. Está falando sobre alguém que não é mais uma criança, que não é passado para trás pelos outros, que consegue entender os momentos de se impor e de não se impor. Uma pessoa que é um adulto, que consegue lidar com os problemas da vida. Por quê? Porque a perseverança cresceu. Sofrimento leva a um maior compromisso com Deus também, e gera maturidade. Como eu falei, a fé, o comprometimento do Senhor, ele vem também através disso aqui. E nós sofremos para que nós tenhamos maturidade. Somos crianças em diversos aspectos, principalmente na fé, na parte espiritual. E Deus usa a provação para fazer com que nós cheguemos à plena maturidade. Só que a maturidade precisa ser uma ação completa. Então, não fuja da sua vida. Se você enfrentar o sofrimento com perseverança, você vai alcançar a maturidade. Muitas vezes a gente não quer, muitas vezes a gente não quer passar pela dificuldade. Muitas vezes a gente foge da aprovação e a gente simplesmente esquece dela. Ou a gente tenta fazer com que ela abafe. Só que a gente não pode fazer isso, porque isso vai fazer com que nós não cheguemos à plena maturidade. Se nós desistirmos do sofrimento, a gente não vai conseguir chegar. Então ele fala sobre perseverança. A ideia que ele está falando é uma perseverança ativa. É uma construção que eu estou fazendo. Eu estou construindo. Eu estou mantendo. Eu estou segurando um momento difícil. Estou persistindo contra toda a pressão. Pressão que está me apertando. Mas eu estou mantendo o caminho sem desistir. Que caminho é esse? Esse caminho que ele está falando é o caminho junto com ele. É o caminho onde a gente olha quais são as formas que Deus tem que eu agir. Essas são as formas que eu preciso agir. Porque isso vai fazer com que eu chegue à maturidade. Mas muitas vezes, a primeira coisa que a gente faz é fazer o inverso do que Deus quer que a gente faça. Isso não permite que nós cheguemos à maturidade. A única forma de chegar à maturidade é ter aprovação e perseverar. Assim nós chegaremos à maturidade. Terceiro ponto que Tiago traz para a gente: encontre sabedoria na sua aprovação. Muitas vezes a gente não entende muito bem o que significa sabedoria. Só que para a gente conseguir passar pela provação e chegar à maturidade, a gente precisa ter sabedoria. E ele fala para a gente: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, ele é generoso, e você vai receber. Ele não vai repreender vocês por pedir. Mas o que é sabedoria? Sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Conhecimento é a gente saber que isso aqui é um tomate. Tomate. Tomate é o que, gente? Tomate é uma fruta, certo? O conhecimento. Tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de frutas. Não é porque ele é uma fruta que ele deve estar na salada de fruta. Não sei se alguém aqui já colocou o tomate na salada de fruta, mas a gente não come ele. É horrível. Mas ele não é uma fruta? Sim. Isso é sabedoria. É mesmo você sabendo, você conseguir entender os contextos daquilo. O conhecimento não tem de teoria. Sabedoria, ela vai saber como praticar algo. Conhecimento fornece uma informação, mas a sabedoria fornece uma transformação. São duas coisas diferentes. Muitas vezes a gente conhece muito, mas a gente não consegue usar isso para transformar. É a sabedoria que vai fazer com que a gente consiga usar esse conhecimento para transformar a vida. Conhecimento forma uma crença. E a gente acredita, às vezes, cegamente
realmente sabedoria é uma forma de comportamento, que não é simplesmente uma crença no meu coração, não é simplesmente algo que eu sinto, mas a sabedoria é uma forma de comportamento, porque eu acredito nisso, eu preciso me comportar de tal maneira. Conhecimento encontra o problema, já a sabedoria ela encontra a solução para o problema. Mas como que nós encontramos sabedoria? Provérbios 9 fala para a gente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A gente entender como que as coisas precisam fazer. Como que eu vou agir em certos aspectos. Isso é discernimento. Como que eu encontro isso? Temendo o Senhor. Talvez a oração. A fala com Deus. O relacionamento próximo com Ele. Lendo a palavra de Deus, ouvindo nele através da sua palavra. Mas eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir nos meus ouvidos. Então, te bota ali na Bíblia para ouvir. Eu leio um monte assim, escutando. Principalmente a leitura anual, assim, do Velho Testamento ali. É ótimo de ouvir. Principalmente a genealogia. Quem ama a genealogia, eu conheci uma pessoa só que gosta muito da genealogia. Mas dá para a gente ouvir a palavra de Deus. Só que para a gente encontrar sabedoria, a gente tem que estar buscando também conselhos de pessoas boas. Pessoas que a gente olha para a vida dela e pensa assim, cara, esse cara é um cara sensacional nessa área. Eu vou pedir um conselho para ele. Eu vou pedir um conselho para esse cara sobre isso. Você não larga o seu dinheiro na mão de qualquer um. A gente não faz isso. A gente não larga os nossos planos de futuro na mão de qualquer um que a gente não conhece. Por que a nossa vida, muitas vezes, a gente se aconselha com pessoas que estão vivendo tudo errado? Você já notou isso? Muitas vezes a gente vai aconselhar sobre o nosso relacionamento com uma pessoa que já se separou 7 vezes. O que vai me dizer que vai fazer com que o meu relacionamento melhore? Será que ela vai me falar algo? Ela vai me dar um conselho que vai me levar para um outro lado? Às vezes, a gente precisa entender que nós precisamos buscar muitos conselhos. Aonde você está buscando conselhos? E por último, a comunhão. Uma forma de a gente encontrar sabedoria. Nós estamos juntos, ouvindo o outro, entendendo o outro, orando juntos. E é por isso que nós temos os grupos caseiros aqui, inclusive. Porque são momentos de compartilhamento. Que a gente ouvir o outro. Assim nós vamos conseguir encontrar sabedoria. E Tiago continua no texto. Ele fala para a gente, mas todo pedir que façam com fé. Não só fala assim, Deus, né? Mas não. Façam com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida, ele é como uma onda do mar, empurrada e agitada por ele. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida. É estável em tudo que ele faz. Quando fala sobre fé, está falando sobre aquela palavra emular. Então, aqui, gente, é um ponto muito relevante, muito interessante para tudo que a gente faz. No final, às vezes, nós estamos com a nossa mente dividida. Então, o que significa isso aqui? Diácono, que uma das vertentes dela fala que está em divergência consigo mesmo, é isso que ele está falando. Muitas vezes nós não alcançamos sabedoria, nós não buscamos de Deus, nós não ganhamos de Deus ela, porque nós estamos duvidando no nosso coração mesmo. Às vezes a gente está orando só porque as pessoas oram, e as pessoas dizem que tem que orar, porque alguém pediu em Deus como Deus fez a obra dele, ou porque aquela pessoa tem uma vida boa, ela falou e eu estou orando, mas no meu coração eu estou duvidando. Nós estamos em divergência. Isso faz com que a gente se torne instável, que a gente seja como uma onda do mar, que é empurrada pelo vento, que é agitada. A onda não escolhe onde ela vai. E ele está falando que nós não podemos ser assim. O que significa a gente fé? O que eu pedi sabedoria para Deus com fé? Está usando a minha tênua, a minha fidelidade, o meu compromisso com o Senhor. Eu estou comprometido. Deus, eu amo a sabedoria que eu vou usar essa sabedoria para ti. Eu vou viver a vida de uma forma que vai te agradar.
Eu vou estar comprometido com o Senhor. E é por isso que muitas vezes, inclusive o Tiago fala que a gente não recebe o que a gente ora e pede. Por quê? Porque a gente não fechou muito o olho, pegou o nosso chakra da fé, para a gente pedir para Deus e Ele nos devolver, Ele nos dar o que a gente quer. Não, gente. E Deus não vai nos dar nada que vai fazer com que a gente faça dele. Deus não vai nos dar nada que vai fazer com que o nosso compromisso com Ele diminua. Jamais vai fazer isso. Quando isso acontece, ainda é o diabo fazendo com que a gente afaste do Senhor por algo que nós não estávamos maduros o suficiente para ter. Fé ela afeta o que eu creio, principalmente o que eu faço. Fé precisa mudar o meu comportamento. Você confia no Senhor? Entende que mesmo nas maiores provações, Deus está querendo te fazer completo e maduro. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela fala assim, que não está em nossas mãos decidir se nós vamos ou não sofrer, mas está em nossas mãos escolher como vamos enfrentar o sofrimento. São duas coisas diferentes. O sofrimento ele vai vir, a gente não decide. A gente não escolhe e fala assim, eu estou com dois, vamos segurar esse aí. Não, ele vem. Mas a forma como a gente vai enfrentar ele, isso é diferente. Como que você está enfrentando o sofrimento? Como que você está lidando? Como um adulto? Como alguém completo? Alguém maduro? Ou talvez tem áreas da sua vida que estão sendo decididas como uma criança, sem a maturidade plena, sem a sabedoria, para que você olhe lá na frente depois, olhe lá atrás depois e veja como você tomou decisões boas, como você agiu bem, mesmo estando passando por uma provação. Provações não são desculpas para que a gente possa agir de qualquer jeito. E Jesus passou pelo maior das provações e se entregou no nosso lugar. Momentos antes de ele morrer, de ele fazer o que hoje nós vamos lembrar aqui com a ceia. Ele ceou com os seus discípulos, sabendo que ele morreria. E nessa ceia, ele fala para eles: façam isso todas as vezes em memória do meu sacrifício por vocês. Em memória do que vai ser a maior provação da minha vida. Façam isso todas as vezes em memória do meu sacrifício por vocês. Eles ainda não tinham entendido muito bem naquele momento. Alguns estavam ainda tentando dizer para ele que não era para ele fazer isso. Mas Jesus vai. Ele vai no Getsemane. Jesus está chorando. Jesus está orando para Deus. Ele está aflito, ele está angustiado. Ele está destruído internamente. Mas ele está falando: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu sei que a minha não é ligada com a tua. A minha vontade humana, ela é de que eu não sofra. A nossa vontade humana é: eu não quero sofrer. Eu não quero passar por essas dificuldades. Mas a única forma de a gente passar por elas, e nós chegarmos a plena maturidade, é a gente falar: Deus, me ajuda a entender a tua vontade através do seu filho. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Me ajuda a ser maduro, Senhor. Eu queria que nessa noite eu quero te convidar a pensar sobre isso. Como que você pode fazer para ter alegria quando você passar por qualquer tipo de provação? E você sabe que essa provação vai fazer com que a sua vida seja mais completa. Essa provação vai fazer com que você se torne uma pessoa mais madura. Essa provação vai fortalecer o seu compromisso e a sua fidelidade no Senhor. Perseverar com alegria nas provações é o segredo para sermos maduros e completos. Deixa os músicos para mim se organizando ali para eu finalizar aqui. Jesus não prometeu para a gente uma vida fácil, confortável. Jesus prometeu nos capacitar e jamais nos abandonar. Jesus em nenhum momento falou assim: a vida de vocês vai ser fácil quando vocês aceitarem a mim. Não, ele disse desde o início: isso é difícil. Vão ter momentos ruins, vão ter momentos de provação, vão ter momentos de incertezas, que talvez vocês vão estar pensando assim: cara, será que isso aqui é a coisa certa?
E a gente vê os discípulos passando por isso. Mas Jesus disse: mas eu estou com vocês nos momentos de certeza, nos momentos que vocês fraquejarem, do lado. Só que para isso vocês precisam estar comprometidos comigo. É por isso que a fé é tão importante. Porque a fé é o nosso compromisso, é a nossa resposta em relação ao Senhor. E por último, não fuja da sua dor. Corra para aquele que pode curar os seus filhos. Talvez você passou já por muitas dificuldades e provações. Talvez até achou que Deus estava distante. Mas Deus quer usar isso para poder formar você um cristão maduro. Deus quer formar em você a salvação. Deus quer que todos sejam salvos. E Jesus morreu suficientemente para todos, toda a humanidade. O céu comportaria toda a humanidade. Então Jesus quer pessoas que sejam comprometidas de verdade com Ele. Pessoas que sejam servos. Pessoas que digam assim: Ele é o meu Senhor, um bom Senhor. Eu entrego a minha vida para esse Senhor. É por isso que nós precisamos dar passos de compromisso com o Senhor. Por isso que nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para a Bíblia. Nós precisamos enxergar as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas ofensas contra Deus, mas também enxergar o sangue dele, que é o que a gente vai lembrar nesse momento. Eu queria convidar você para ficar de pé. E a ceia, ela é um momento de lembrança. Lembrança não simplesmente de um Jesus que veio para trazer uma ideia. Não é a lembrança de uma ideologia, de alguém que foi uma ótima pessoa, de alguém que trouxe construções para a comunidade, de alguém que fez coisas bacanas, de alguém que foi um bom amigo, foi um bom filho. Não é isso. Não é essa a nossa lembrança. Nossa lembrança agora é de alguém que sacrificou a vida dele por nós. De alguém que se entregou quando nós estávamos maltratados. Jesus, ele não se entregou quando nós éramos bonzinhos, tentando não pecar. Não, Jesus, ele morreu pelo nosso pecado. Pelos momentos que a gente fez coisas que nos afastaram dele. Foi ali que ele morreu por nós. Isso aqui, gente, Paulo fala para a gente examinar o nosso coração. Ele fala: examine, pois, o homem a si mesmo e coma dele. Quero convidar você agora a deixar um minuto para você refletir sobre a sua vida. Como que está a sua fidelidade ao Senhor? Como que está a sua imunidade? A gente está falando esse mês. Como é que está a sua fidelidade ao Senhor? E se amanhã você tiver mais uma aprovação, como que você vai passar por ele? Você vai passar sozinho, afastado de Deus, talvez? Ou você vai tentar puxar Deus para Deus? Talvez você vai me chamar, talvez você vai chamar alguém nos grupos, talvez você vai chamar alguém para pedir conselhos. E você não está sozinho. A igreja, o que nós estamos fazendo hoje, de lembrança do sacrifício de Jesus, ela remete à comunidade, à comunhão, à unidade. Nós juntos estamos caminhando para sermos maduros e parecidos com Jesus. Tira um minutinho agora para orar, para falar com Deus sobre talvez algum compromisso que você queira fazer com Ele, para que você avalie o seu coração, a sua vida, e depois lembre do sacrifício dele por você. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que Tu nos deu nessa noite, de a gente pensar sobre as provações. Muito obrigado pela vida de Tiago. Foi um grande homem de Deus. Foi alguém muito usado pelo Senhor. Muito obrigado por a gente poder ter esses escritos dele aqui. E a gente poder olhar e pensar e refletir sobre a nossa vida. Muitas vezes nós murmuramos do Senhor no meio da dificuldade. E na verdade o Senhor não está preocupado com a nossa felicidade, mas sim com o nosso compromisso com Deus. E agora, Deus, no momento de a gente cear, e a gente fazer o que o Senhor mandou a gente fazer todas as vezes em memória do Senhor, em memória do homem que também é Deus, mas que se fez homem, morreu, sentiu as dores, foi chicoteado, usou uma coroa de espinhos,
sangrou e o seu sangue caiu sobre a terra. Esse homem, esse Deus, morreu no nosso lugar. Esse é o nosso momento de lembrança, onde nós queremos fazer compromissos com o Senhor. Compromissos, Deus, de examinar o nosso coração agora. E dizer, Deus, eu quero mudar isso aqui. Deus, me ajuda a comprometer mais com o Senhor. Me ajuda a entender que o Senhor está perto. E agora nós vamos cear juntos, lembrando disso. Amém. Já que vão passar, e você pega e espera que nós vamos falar todos juntos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade nos atrai. Nada havia sua aparência para o desejar. Mas ele estava entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz a esperança não se esvai. Na mesma noite que ele foi traído, pouco antes, Jesus pegou o pão, era um pão, ele partiu, todos os seus discípulos, ele partiu esse pão, ele deu para todos eles. No último momento deles, todos juntos, inclusive quem traído. Eles pegam o pão, ele levanta o pão, ele fala: esse pão, no corpo, que vai ser moído por causa de vocês, por causa de nós. Agora, lembre o sacrifício de Jesus, o corpo dele, que foi maltratado pelo nosso pecado. Como não? Muito cuidado. Aí faz assim. Da mesma forma, depois de eles terem comido, pegou um cálice. Não era simplesmente um cálice, não era um suco que a gente toma, que apenas nos faz trazer a memória do Messias. Ele pegou um cálice e falou: esse cálice é um cálice de uma nova aliança. Uma aliança agora do meu sangue. Não existe mais a necessidade de sacrifícios. Não existe mais a necessidade de uma guarda de leis, como se isso fosse trazer a salvação. Agora, através do meu sangue, de um compromisso real comigo, de uma fé genuína, de uma fidelidade. Pensando sobre isso, tome também do cálice, lembrando do sacrifício do sangue vertido por Jesus. És o Cordeiro.
pecado, Senhor. Apesar de o pecado ser uma ofensa contra o Senhor, direta contra o Senhor. Ainda assim que mandou teu filho para morrer pelos nossos pecados. Mesmo a gente não merecendo, Jesus morreu. Mesmo muitas vezes nós sendo infiéis, nós não tendo uma fé genuína, nós não sendo fiéis ao Senhor, ainda assim o Senhor morreu suficientemente pelo nosso pecado. Nos ajuda a comprometermos contigo, nos ajuda a entendermos, Deus, que a aprovação ao Senhor, tentando fazer igual se faz com o ouro, para tirar as impurezas, ele passa pelo fogo. Assim é o Senhor, passando a nossa vida pelo fogo, para tirar todas as ondas que são levadas pelo vento, para levar todas as indecisões e todas as coisas que nos afastam do Senhor, para que nós possamos ter uma fé genuína, firmada no Senhor. Nos ajude, Deus, a termos uma semana de compromissos contigo, a termos uma semana de talvez novos passos em relação ao Senhor. Nos ajude, Deus, a conseguirmos cumprir e a principalmente entender que nós não estamos sozinhos, nós temos ao Senhor, e nós temos uma comunidade que estamos juntos, em comunhão, tentando ser mais parecidos com o Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos nesse momento. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Se é a sua primeira, segunda, terceira vez, não vai embora. A gente tem uma lembrancinha.